bem com vocês? Esse momento de vida no campo especial, mostrando aqui para vocês que coisa linda. Olha esse pé de mangaba, que coisa mais linda. Tem demais aqui, tem demais. Tem mangaba, tem curriola, tem tudo quanto é tipo de fruta do cerrado. Tem muita, murici, gabiroba, paradinha, guapeva, bacupari. É um ambiente muito interessante. Eu gostaria de convidá-los a vir conosco conhecer. E quem sabe, aqui nesse lugar poderemos aguardar a volta do Senhor. Um forte e grande abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Fico feliz de revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes dessas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso em nossas vidas, onde encontramos a oportunidade de comungarmos contigo, estudando a Tua Palavra. Nos abençoe, para que possamos de fato compreender as Tuas orientações e possamos não só entendê-las, mas também termos condições de vivenciá-las, de praticar em nossa vida. Abençoe-nos também com o dom do Teu Santo Espírito, para podermos ensinar aqueles que nos cercam. Capacita-nos, Senhor. Abençoe-nos, dirija a nossa vida, prepare-nos para o Teu reino, a nós e aos nossos lares representados nesta oração. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A derrota dos assírios. Quanta lição bacana temos aqui nessa história, irmãos. Fica até apertado de conseguir trabalhar tudo dentro do tempo normal da lição. É importante que possamos manter o mesmo tempo de hábito dentro de uma unidade evangelizadora, também aqui dentro do canal, onde possamos exercitar todas essas lições, analisando, entendendo, assimilando e buscando condições de transmitir àqueles que nos cercam dentro do mesmo tempo. A derrota dos assírios, temos aqui Isaías capítulo 37, verso 16, como a coluna dorsal desse tema, que diz o seguinte: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Irmão, só que dentro desse verso, realmente, por se tratar de uma coluna dorsal do tema, poderíamos demorar horas e horas com tanta matéria que tem. Mas vamos pincelar, dentro do tempo que temos, o que nós podemos aprofundar nisso aqui. Na realidade, um mergulho mais profundo seria você entrar no Escatologia, versão 5, que está aí no meu canal, são 40 aulas. Aí sim, teremos lá muitas e muitas aulas que estará aprofundando dentro desse contexto aqui revelado no livro de Isaías, com tempo suficiente para entender um passo a passo de vários dos aspectos aqui apresentados pelo profeta Isaías. Mas vamos lá. De cara aqui a chamada da matéria trabalha no profeta fazendo um comentário de um Deus que está entronizado acima dos querubins. A palavra entronizado quer dizer glorificado, dentre outros sinônimos que poderíamos aqui acrescentar. A visão que o profeta aqui está revelando é de um Deus que está acima dos querubins de forma gloriosa. É interessante observar aqui que outro profeta também, o profeta Ezequiel, teve uma visão bem parecida a essa que o profeta Isaías teve, e nós já até comentamos em temas anteriores. Mas sempre é importante destacar, porque infelizmente existe uma ideia equivocada, e até, por que não dizer ridícula, de uma grande maioria da comunidade religiosa em interpretar querubins como sendo anjos. Vamos observar aqui alguns detalhes importantes para não passar batido a oportunidade que temos aqui em mãos no próprio contexto da lição que estamos estudando. Porque
realmente é importante, ao estudarmos a palavra de Deus, termos um passo a passo aprofundado do que o tema realmente revela para nós. E não ficar tirando só coisinha daqui, coisinha dali, para alinhar o raciocínio que desejamos. Porque no que não desejamos muitas vezes, mas está no contexto, ajuda a realinhar o texto e o tema. Isso é um princípio básico da sabedoria dentro da teologia bíblica. No livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 3, mostra uma visão bem parecida com essa de Isaías, do Senhor acima dos querubins, e quando ele se posiciona acima, mostra a glória dele acima desses querubins. E os querubins propriamente dito, que é o X da questão do que eu acabei de comentar, sobre até ideias ridículas que são apresentadas, que não cabe aqui nem comentar, só de falar que é anjo, foge completamente do nível ideal de raciocínio da inteligência que Deus nos deu. Não tem como contestar isso. Porque aqui no livro de Ezequiel, se você for no capítulo 1 de Ezequiel e analisar o capítulo todo, você vai ver que o assunto é claro. E do verso 8 ao 17, então, você vê ali asas, você vê rodas, e vê um detalhe interessante, que o fôlego de vida está nas rodas, porque quando a roda do querubim mexe, é que o ser vivente mexe. Por isso que ele falou que o fôlego de vida está na roda. Então está uma coisa óbvia. E nos dias do profeta Isaías, não tinha esse tipo de coisa. A roda que tinha era de carroça, era de biga. Aí o ser vivente mexia, a roda mexia depois. Ou seja, o fôlego de vida estava no animal. Ao ele se movimentar, a roda movimentava. Aqui não, o profeta está falando claramente que o fôlego de vida está na roda. Que a roda move, aí o ser, que ele está chamando de ser vivente, se movimenta. Lá também no capítulo 9, no contexto que eu acabei de citar, quando entra pelo capítulo 10 afora, está tratando também do mesmo assunto. É uma sequência da visão do profeta Ezequiel, que por sinal, se você olhar no capítulo 8, verso 3 do livro de Ezequiel, ele foi pego pela trancinha, colocado dentro desse querubim, e ele estava lá no Riquebar, lá na região da Mesopotâmia, atual Iraque. E ele foi levado, abduzido, transferido lá para Jerusalém, e numa dimensão paralela, onde ele via tudo e todos, e ninguém via ele. Ou seja, ele fez uma viagem no futuro, que o que ele estava vendo lá é o que aconteceria 5 anos depois dessa data, que no capítulo 8 mesmo já abre mostrando a data com que ele teve essa visão. E todos nós sabemos a data que Jerusalém seria destruída, que é a visão que ele descreveria lá na sua profecia, e Deus mostrando pelos motivos pelos quais permitiria a destruição de Jerusalém. Então é muito claro isso aí. Então aqui também no capítulo 10, do verso 8 ao 17, as mesmas rodas são observadas nesses querubins. Lá em Apocalipse capítulo 4, verso 7, verso 8, você vai observar que as mesmas características, os brasões que tinham nos querubins de Ezequiel capítulo 1, eram os mesmos aqui apresentados dos brasões dos querubins apresentados pelo profeta João do Apocalipse. Brasão de leão, brasão de touro, brasão de homem, brasão de águia. Esses 4 brasões estavam presentes nos brasões de Ezequiel capítulo 1. E já no capítulo 10, no lugar do brasão de touro, tinha um brasão de querubim. Que é outro assunto que você vai saber por quê. Porque esse brasão aí é o brasão que indica a missão de voo daquele querubim. Mas lá no Escatologia, você entra lá que você vai entender melhor isso aí. E seria interessante você assistir o Escatologia todo, as 40 aulas, que é um mergulho profundo no conhecimento sagrado, revelado das Escrituras, para crescimento meu e seu. Pense nisso. Vai lá e dá uma estudada para você ver, abrir a mente um pouco mais e ver com mais clareza o que está escrito nas linhas e nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. E claro, a Bíblia foi escrita dessa forma justamente para ela sobreviver aos ataques que ela sofreria ao longo da história. E o maior dos ataques que ela sempre enfrentou foi a tradição, segundo a mente que o homem determina que deve ser. Eles criam esse tanto de religião que tem no mundo hoje, que cada um quer interpretar a Bíblia ou o escrito sagrado do jeito que acha
que está certo. E isso acaba levando a pessoa a um senso de manipulação, não só da sua própria vida, mas da vida alheia também, ou dos pensamentos alheios, querendo conduzir, manipular grandes massas. E Jesus falou que quando um cego guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Porque quando a gente conhece a verdade, ela liberta e não nos prende. E as tradições acabam, na maioria das vezes, nos prendendo a visões equivocadas que alguns estudiosos, por mais bem intencionados que tenham sido, determinaram que assim fosse. E nós não devemos estar focados ou inspirados em mortais, mas inspirados em Cristo, Ele que é imortal e vive para sempre, e virá nos buscar em muito breve. Então, esses detalhes são detalhes polêmicos, porque as pessoas não querem aceitar algo que está escrito há tantos anos, há milhares de anos das Escrituras Sagradas, mas que aprendeu, infelizmente, aprendeu errado. E seria, infelizmente, um absurdo, né? Ah, mas tantos anos que eu conheço a Bíblia, agora eu tenho que aceitar uma interpretação dessa? Lembre-se, o profeta Isaías estava de 600 a mais de 750 anos antes de Cristo. Lembre-se disso, irmãos. Não tinha naquela época como ele descreveu o que de fato ele estava vendo. E nem João nos seus dias. Não tinha como descrever. Mas aqui está claro, pelo contexto e a visão, que se trata de sistemas de transporte que atravessa o universo em fração de segundo, praticamente instantâneo. E não de um ser vivo propriamente dito. Tinha o ser vivo lá dentro. Se eu e você temos para o nosso conforto tanta coisa, Deus, o Criador, revela no Apocalipse uma cidade de ouro, pedras preciosas, os muros de pedras preciosas. O que é conforto para quem vive na eternidade? Então raciocínio, irmão. Por que ter um planeta para viver dentro dele? Então é muita ilusão, é muita bobagem ficar imaginando esse Deus que vive sentado na nuvem, com um cajado na mão. Isso não existe. Deus, Ele criou o universo e continua criando, com trilhões de galáxias. E não para, é o tempo todo criando. O lado lamentavelmente triste que houve na criação foi o pecado. E para isso mesmo Ele criou um plano de resgate, chamado plano da redenção, que eu e você devemos fazer parte. Somos livres para escolher. O segundo ponto também interpretado aqui dentro desse contexto, as duas frases finais aqui, que tu és o Deus de todos os reinos da terra e que criou os céus no plural e a terra no singular. Trata exatamente isso que eu acabei de dizer. Trilhões de galáxias foram criadas por esse Deus e ele interage com todo esse seu exército criado pelo universo afora. E eu e você fazemos parte disso. E em muito breve, pela sua graça, poderemos estar conhecendo e viajando por todo esse universo criado por Deus. Mas para isso, temos que ser resgatados e levados para fazer parte desse reino. É o que eu e você aguardamos em muito breve pela graça de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema nós temos amarras. Analisando o capítulo 36, o verso 1, temos aqui algumas tendências para levar o autor deste manual a usar essa expressão, amarras. E de fato ele tem razão. Aqui nós estamos tendo uma observação, num paralelo histórico, da relação que teve Acaz, rei de Judá, e os dois reis da Assíria, um a seguir do outro, Tiglat-Pileser, depois sucedido por seu filho, Sargão II. Acaz foi contemporâneo desses dois reis da Assíria. Acaz teria morrido durante o governo de Sargão II. Muito bem, já estudamos em temas anteriores a parceria que Acaz fez, que foi uma grande besteira, com Tiglat-Pileser na época, e tendo com esse rei um apoio para atacar os seus vizinhos, que eram seus irmãos, os samaritanos. E isso aconteceu. Só que já no governo de Sargão II, após a morte de Acaz, quando Ezequias, seu filho, assume o trono em Judá, a coisa começou a se complicar. Porque Ezequias resolveu se rebelar ao domínio assírio.
E aí já começou a sofrer retaliações já nos dias de Sargão II. Logo que Sargão II morre, surge então Senaqueribe, que aí o bicho pegou feio para o lado de Judá. Temos uma história lamentável de que Senaqueribe, durante as suas incursões, por causa da rebelião promovida pelo rei Ezequias, ele invadiu Judá, o reino de Judá, dominando cerca de 46 cidades fortificadas. E isso aconteceu no ano 701 a.C., mas não atingiram Jerusalém. E nós vamos saber por quê. Continuando no tema, o terceiro tema diz propaganda, e propaganda enganosa. O pior de tudo foi isso. Analisando Isaías 36, de 2 a 20, percebemos aqui o cerco de Jerusalém, depois de Senaqueribe ter feito um piseiro dominando essas 46 cidades, que ele usou de relatório para apresentar diante dos hebreus, e usando a língua do povo, a língua comum do povo, e não a língua erudita, o povão conseguia entender. Mas justamente, ao invés de usar uma língua erudita, que só a liderança tinha acesso, tinha conhecimento, não. O general Rapsake de Senaqueribe usou essa linguagem de forma aberta, de forma proposital, para ridicularizar o rei Ezequias diante de seu reino. Falou na língua popular do povo o relatório que já vinha acontecendo e desafiando o rei Ezequias. E o pior, onde ele cometeu o mais grave erro de sua vida, desafiou a Deus e o seu templo, alegando que o que ele fez com as 46 cidades fortificadas e com outros reinos, ele faria ali também, e tomaria também o templo e os seus tesouros, etc, etc. O rei Senaqueribe, por causa da rebelião de Ezequias, sobrecarregou terrivelmente os impostos a serem pagos por Judá diante da Assíria. Então estava insuportável aguentar. Não foi à toa que o rei Ezequias se rebelou. Só que teve um preço. 46 cidades foram para o chão. E dentro desse relatório aqui, ele apresentou a quantidade de cidades que foi entregue à administração do reino de Asdod, a quantidade de cidade que ficou entregue à administração do reino de Eglon, e a quantidade de cidade que ficou entregue à administração do reino de Gaza. Dentro do relatório histórico descrito no relatório desses reinos, nós temos uma referência de que cerca de 200.150 pessoas haviam sido expulsas de suas cidades nessas invasões que teve nessas 46 cidades. Em escavações que foram feitas também na década de 30, década de 40 e depois também na década de 70, a cada uma delas mais se comprova mais de 1.500 sepulturas ali na região de Lax, próximo das montanhas, foram encontradas, aonde corpos tanto de crianças, mulheres e homens, mais de 1.500 foram sepultadas nessas regiões. Consequência desta invasão, desse domínio das 46 cidades. E com certeza, isso foi apresentado no relatório ao povo judeu do que tinha acontecido, tentando numa propaganda barata, sem precisar de sacrificar homens, sem precisar de ter mais custo do que o que já tinha, tentar na lábia aceitar a rendição de Ezequias e seu reino. E é assim que Satanás tem agido ao longo da história, irmãos. As potestades da maldade, esses anjos das trevas, tentam desanimar as pessoas, derrubar sua autoestima, para que eles passem a ter dúvida de si mesmos. E nisso se entregam com facilidade ao domínio de outros. Sejam seres das trevas, ou sejam seres humanos dominados por seres das trevas, que estarão dominando esse indivíduo com a autoestima combatida e quase extinta. Mas nós não devemos jamais baixar a nossa cabeça, irmãos. Olhar sempre para o autor e consumador de nossa fé, que sempre estará nos levantando e sempre estará à nossa disposição para nos perdoar e nos redimir. Ele pagou o preço para isso.
E não importa quantas vezes nós tropeçamos ou caímos, Ele é conosco. Todas as vezes que olharmos para Ele, teremos a certeza que Ele nunca tirou o olho de nós. Somos nós que abandonamos a Ele. Ele jamais nos abandona. E quando abandonamos a Deus, ficamos no escuro. De costa para Ele nós não enxergamos. De frente para Ele, nunca perderemos Ele de vista e jamais desanimaremos, mesmo tendo tropeçado ou caído. Levantaremos rápido e estaremos sempre andando na sua direção. Pense nisso. Muito importante lembrar desse detalhe. Portanto, esse relatório conciso, encontrado na história e dentro do relato bíblico, tentou levar no bico os judeus. Mas os judeus não se renderam. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no quarto tema, abalado, mas não abandonado. Analisando aqui o capítulo 36, verso 21, até o capítulo 37, o verso 20, irmãos, que história maravilhosa que está aqui registrado. Se nós observarmos aqui no verso 7 do capítulo 37 de Isaías, irmãos, o que foi revelado ao profeta Isaías aqui, o que consolou de fato o rei Ezequias, que já começou a limpar o coração dele, aonde ele sofreu o abalo de fato, mas não estava abandonado, ele teve essa certeza, porque o profeta Isaías, com seu ministério sério, que desde a sua infância praticamente, ele vinha sendo usado por Deus, sem nunca ter tido uma profecia sequer errada, todas precisamente cumprida, passo a passo, ele era muito temido. Deus era temido através do seu servo, o profeta Isaías. E o profeta Isaías aqui no verso 7 do capítulo 37, ele comenta que o que Deus falou para ele: olha, eu vou colocar um espírito no coração de Senaqueribe e vai ouvir uma boa nova, que ele vai parar lá na terra dele para morrer lá. Observe só o que vai acontecer. Irmãos, o que está sendo revelado aqui, em outras palavras, segundo Tessalonicenses 2, 11 a 12, Paulo falou que vai acontecer no fim dos tempos também. A operação do erro. Para as pessoas dar crédito na sua própria mentira e ele ser condenado por ela. Lá em Apocalipse 17, 17 também fala o mesmo praticamente que Paulo falou aqui. Que Deus propôs no coração deles realizar o seu intento. Tudo isso aqui é chamado de operação do erro. Que as pessoas dão crédito na sua própria fantasia, na sua própria mentira e será condenado por ela mesma. Num momento tão sombrio da vida do rei Ezequias, porque ele sabia que a população da sua cidade, Jerusalém, que estava cercada, era praticamente o mesmo tamanho do exército que estava lá fora. Uma população de lavradores, de pessoas comuns, de pessoas simples, aonde o exército dele não dava 10% do exército que estava lá fora, em tamanho. Não tinha a menor chance de vencer. E quando ele ouve isso aqui do profeta Isaías, ele sentiu consolo no seu coração. Porque Ezequias era um bom homem. Era um servo de Deus. Um dos poucos dessa geração que vinha arrastando em plena apostasia. E aí nós mergulhamos no quinto tema, o restante da história. Analisando então o capítulo 37, do verso 31 ao 38, todo mundo conhece. Por causa dessa fantasia que ele acreditou no coração dele, ele bateu de frente com o anjo da morte. E assistiu o seu exército, numa só noite, por um anjo, ser exterminado. Seja na espada, seja na praga, seja o que for. Virou uma carnificina de 185 mil homens caídos em volta da cidade de Jerusalém. De alguém que desafiou o Deus do céu, alguém que desafiou o templo de Deus, alguém que ameaçou o povo de Deus. E esse rei espirrou lá para o lado de Nínive. Olha a distância que esse cara correu, de Jerusalém, lá na Palestina. Ele foi parar lá na Assíria, lá na cidade de Nínive, lá no Iraque, mais de 2.000 quilômetros de distância, irmãos. E foi morrer lá, dentro do templo pagão que ele adorava,
E ele, quando esteve dentro desse templo, os 2 filhos dele mataram ele. Enquanto Jerusalém festejava pela vitória de Deus ter intercedido por eles. É muito comum em todos os governantes, quando assumem o poder, em querer de alguma forma fazer algo diferente de todo mundo e mostrar algum tipo de grandeza vindo da sua própria exaltação. E muitos pagou caro na história da humanidade e continuam pagando por fazer a mesma coisa, sendo pessoas públicas desonestas e mal intencionadas. E mesmo quando é honesto, mas acaba querendo exaltar a si mesmo, de uma maneira ou de outra será usado pelas trevas. Não dá em nada, porque vai bater de frente com o Criador. Temos na profecia bíblica que vai partir dos Estados Unidos o decreto dominical para atingir o povo de Deus em toda a face da terra. Para que isso aconteça, é evidente que esse governo mundial vai partir de lá. Nós estamos vendo a tentativa do paganismo dominar o mundo através de pandemias, através dessa quebra da economia mundial. Todos viram a confusão que foi nas eleições dos Estados Unidos da América para levantar um novo presidente. Ninguém no planeta Terra sem guerra pode declarar soberano do planeta em cima dos Estados Unidos. E ele ganhou a Segunda Guerra Mundial. Então a forma de isso ser feito é através de parcerias. Não estamos aqui marcando data de nada. Mas sabemos que o comunismo tem como princípio o ateísmo, ideologia de gênero, combater os valores das famílias. E esse novo presidente, que ganhou recentemente as eleições nos Estados Unidos, o presidente Biden, na sua posse, ele assinou um decreto, uma ordem executiva, chamada de Agenda Transgênero, onde as crianças deveriam ter a liberdade de escolher em que banheiro elas querem frequentar, com o sexo que elas se identificam. E as pessoas adultas também possam frequentar os banheiros dessa mesma forma, praticar esporte da mesma forma, e coisas do gênero. Ou seja, ideologia de gênero, que é uma característica do comunismo mundial que já vem na China, vem na Rússia e pelo mundo afora. Aqui no Brasil, através dos partidos relacionados com o comunismo, com nomes diferentes, PT, PCdoB e confusão afora. E aqui mesmo, todo mundo assistiu, durante o domínio desse tipo de ideologia, a tentativa de desvalorizar a família. O volume estúpido e absurdo que no mundo inteiro, do dia para a noite, aonde tem sido impregnadas essas doutrinas satânicas e abomináveis diante de Deus, o homossexualismo é uma abominação diante de Deus, aonde tem sido impregnado a quantidade que explodiu, e lares, inclusive cristãos, ficaram completamente manchados com condutas dessa natureza por causa desse tipo de atitude, atacando a família, a moral e o bom senso. Um completo desrespeito ao livre-arbítrio e à educação que cada lar deveria ter, de maneira livre e adequada àquilo a que Deus tem orientado através da vida e das religiões a que cada um frequenta. Então está na cara que foi demonstrado aqui na entrada do governo já uma característica de comunismo internacional. A profecia fala que vai vir de lá o decreto dominical. O governo mundial não tem outro lugar para se levantar a não ser lá. Então aqui está um sinal do dragão mostrando os seus dentes, do assolador mostrando os seus dentes, conforme Jesus comentou, citando o profeta Daniel, lá em Mateus capítulo 24, verso 15. Fique atento ao que diz o profeta Daniel. Quando o assolador chegar, ou seja, está aí, chegou, mostrou os dentes. Vocês estão vendo o resultado dessa pandemia, dessa confusão internacional. A igreja toda foi atingida no planeta, caiu no chão, com o baque que tomou, está tentando se levantar a duras penas, mas o cabresto está aí firme, segurando, e pandemia, e mais terrorismo de medo e tudo mais.
Você já se preparou? Você sabe para onde que você vai? Se de uma hora para outra o efeito dominó sair, o que você vai fazer? Planeje enquanto tem tempo, para que você possa ter aonde ir, aonde poder acomodar sua família e aqueles que você ama. Em qualquer lugar do mundo onde você estiver, já comece a planejar, porque se a cabeça não mudar, o corpo não acompanha não. Aí é a hora do pânico e do desespero. E tudo com calma tem outro peso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O fato, irmãos, que o tema aqui requer que o restante da história que nós conhecemos na Bíblia, lamentavelmente é uma história que nos escritos históricos do reino da Assíria, isso foi ou foi excluído ou foi omitido. Isso não foi desenhado. Se você procurar sobre a história da Assíria, você pode procurar em qualquer fonte histórica, você vai chegar à conclusão que ele realmente atacou, dominou essas 46 cidades, mas por algum motivo desconhecido, alguns chegam a usar essa expressão, ele não conseguiu chegar a Jerusalém, ou não conseguiu dominar Jerusalém. Vocês lembram também do Egito? Trata da praga dos primogênitos, das 10 pragas, né? Mas a dos primogênitos, que deu um limpa naquela nação. Vocês lembram da travessia do Mar Vermelho? Pois é, irmãos. Só Bigas tinha mais de 600, que afundou tudo dentro do mar. Tinha milhares e milhares de soldados, morreram todos. Essas páginas sumiram da história do Egito, não constam. A matança das crianças nos dias de Moisés não consta na história do Egito. Então, essas nações da antiguidade, todas elas, buscaram omitir a verdade quando se trata de verdades que mostram fraquezas ou derrotas que essas nações tiveram. Do tipo nações que também se tornaram independentes por assumir dívida externa de outros países, né? E aí todo mundo acreditando na história de carochinha, que alguém chegou na beira aí de um rio, independência e pronto, e fica por isso mesmo, né? E o rei está lá no outro continente, lá do outro lado, e está declarando guerra daqui, que jeito, né? Mas tudo bem, essas histórias tem para todo lado, né? Mas, irmãos, ninguém quer mostrar o lado fraco, o lado derrotado. Porque o ser humano quer glorificar a si mesmo, quer se endeusar. Foi o que Senaqueribe quis fazer aqui diante do rei dos judeus, diante de Ezequias, e pagou um preço muito alto. Que preço alto, que carnificina, por causa da sua decisão de achar que é Deus em si mesmo. Monismo, ranço terrível, né? E quando o ser humano quer se glorificar a si mesmo, é isso que ele está acreditando e praticando. Monismo. É um verdadeiro descarte diante de Deus, irmãos. É uma abominação, porque nós somos criaturas. Não passamos de réis mortais diante de um Criador absoluto e eterno. Quando o ser humano age assim, ele está desafiando, não é ser humano, ele está desafiando o próprio Deus. E o preço é muito alto. Não vale a pena. Nunca valeu. No sexto tema, na doença e na riqueza. Aqui analisando o capítulo 38 e o capítulo 39 do livro de Isaías, temos mais ricas lições, irmãos. Esses dois que vamos comentar aqui agora, aconteceram antes desse cerco de Jerusalém. E agora ali, o rei Ezequias não era à toa, completamente cônscio da mensagem de Isaías, que consolou de maneira tão poderosa o seu coração, porque ele já tinha passado uma experiência recente que vamos comentar aqui agora. Na questão da doença, no capítulo 38, verso de 1 a 8, ele estava recebendo a notícia do profeta Isaías que morreria de uma doença terrível que ele recebeu e doença de morte. E Isaías foi lá para avisar para ele. Quando Isaías deu a notícia e saiu do quarto, quando ele estava lá no jardim, enquanto ele descia para chegar lá, que era longe, que o palácio era enorme, Ezequias rasgou as suas vestes e orou a Deus e suplicou a Deus.
E Deus não atendeu? Avisou o profeta Isaías lá no jardim. Já Isaías voltou para trás e deu a notícia para o rei Ezequias: olha, o Senhor vai te dar mais 15 anos de vida. Mas que notícia maravilhosa! Imagine, meus amados, o nível de apego com Deus que esse rei Ezequias não teve nesses últimos 15 anos em seu trabalho, para a honra e a glória de Deus. É um privilégio de poucos relatado nas Escrituras Sagradas, tal história revelada acerca do rei Ezequias. Então Ezequias realmente, ele era um homem de Deus e estava totalmente cônscio de qualquer resposta vinda de Deus. Como também a notícia que ele recebeu de Isaías, de que o reino da Assíria cairia nas mãos dos judeus. Deus lutaria por eles. Então, foi um momento de fé na vida do rei Ezequias, e por que não dizer na vida do profeta Isaías e de todo aquele povo daqueles dias, que marcaria para sempre a história da humanidade, não só daquela nação. Agora, quando olha do lado da riqueza, mostra que mesmo nesses 15 anos de glória que ele procurou viver, ele não deixou de ser um mortal. Cometeu um vacilo fatal para a história dos judeus. O rei Merodach Baladã, que era de Babilônia, uma das regiões dominadas então naquela época pelo reino da Assíria, ficou tão impressionado que entendeu: puxa vida, se esse homem conseguiu fazer o relógio, fazer o tempo andar para trás, fazer o tempo parar. E aqui entra uma coisa interessante, porque quando aconteceu a notícia que Isaías deu para o rei Acaz, isso refletiu no mundo inteiro. As pessoas já tinham estudiosos dos astros daquele tempo, pessoas que analisavam o Sol, analisavam a Lua, planetas, estrelas, etc. E sabia observar essas coisas. E o relógio de Acaz que tinha, e outros semelhantes que já rodavam naquelas épocas, todo mundo viu que o Sol realmente voltou para trás. E o registro que teve, segundo o contexto bíblico aqui do capítulo 38, verso de 1 a 8, é que ele retrocedeu 10 graus no relógio de Acaz. Irmãos, 10 graus se refere a 40 minutos. Esse rei Merodach Baladã soube disso através dos seus astrônomos. Os astrônomos desse rei já tinham avisado para ele desse fator. E logo correu a notícia que isso tinha relação com a doença de Ezequias, que Deus prolongou mais 15 anos na vida dele. E logo em seguida soube do cerco de Jerusalém por Senaqueribe e a queda do exército de Senaqueribe e a sua morte, também devidamente avisada através do profeta Isaías. Esse rei estava encantado e enviou emissários até Ezequias para que pudesse conquistar dele uma parceria, porque alguém que fosse parceiro de alguém que é amigo de Deus tinha tudo nas mãos para vencer qualquer reino. Esse era o propósito dessa pequena então Babilônia na época, reino inclusive dominado pelos assírios. Só que quando chega diante de Ezequias, ele deu o vacilo fatal que não podia ter dado. Sem querer, ele acabou transparecendo um ranço monista, porque quis exaltar a si mesmo. Levou o povo para mostrar os tesouros do templo, a tesouraria do reino e tal, as armas que o reino tinha e tal, como se fosse aquilo que tivesse derrubado o exército dos assírios, para causar mais medo ainda nos babilônios, porque ele sabia que era povo dominado pelos assírios. Que latada, meus irmãos, que absurdo, que vacilo, que ingenuidade terrível, que custou tão caro, não nos dias de Ezequias, mas nos dias de Joaquim, que seria morto por Nabucodonosor, rei de Babilônia, e colocaria Zedequias como vassalo, dominando em Babilônia, enquanto levava os cativos na primeira deportação para Jerusalém, dos quais foram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram Ezequiel e dentre muitos outros.
milhares e milhares de pessoas. E dentre as várias deportações, entre a segunda e a terceira deportação que aconteceria, Jerusalém seria destruída. Tudo por causa dessa revelação, que jamais deveria ter acontecido. Nunca vi um ditado dar tão certo: boca fechada não entra mosquito. E Jesus ainda piorou esse ditado um pouco, acrescentando que tem muita gente que coa um mosquito e acaba engolindo um camelo. E é o que aconteceu aqui. E é o que acontece com todo mundo que quer se exaltar, que quer ser mais do que o que de fato é. Que na realidade não somos nada. Diante de Deus, nós somos a luz do mundo. Sem Ele, não somos mais nada do que réis mortais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E eu quero deixar registrado uma curiosidade aqui, que esses 40 minutos que o tempo parou nos dias de Isaías, do rei Ezequias, relacionado com a doença dele, lá no livro de Josué, no capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 14, nós temos um outro registro semelhante que aconteceu lá no final do Êxodo, onde quase um dia inteiro parou, que a lua ficou posicionada onde estava e o sol onde estava, que foram cerca de 23 horas e 20 minutos. Com mais 40, nós temos um dia perdido. Um dia que, de fato, literalmente, completou 24 horas do planeta parado. Alguns estudiosos questionam muito isso, ridicularizam isso, esse escrito da Bíblia Sagrada, porque, pela lógica, né, um planeta parou, mata tudo, morre tudo, não tem oxigênio, não tem nada. Detonou todo o sistema gravitacional e de existência ao que se diz respeito. Só que esses céticos que acreditam assim, não acreditam em Deus. Não acreditam que Ele é o dono da vida. Que nele, tudo se faz. A palavra dele tem poder. Então Ele é que é a fonte da vida e não o que Ele criou. O que Ele criou tem a vida que Ele deu. Então não há como contestar aquilo que vem do próprio Deus e está relatado em sua santa palavra. E crer nessas aparentes faltas de lógica é contestar o próprio Criador. É querer acreditar nas próprias fantasias que não passa de operação do erro. E pode pagar muito caro o resultado final dessa contabilidade espiritual. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Para finalizar, nós temos um ranço de monismo ingênuo, que acabamos de comentar. Olha o que a Pena Inspirada trata sobre isso. No livro Profetas e Reis, página 342. Somente por intervenção direta de Deus, a sombra do relógio solar poderia voltar atrás 10 graus. E isso deveria ser um sinal a Ezequias de que o Senhor tinha ouvido sua oração. Concordando, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. A visita desses mensageiros do governante de uma terra tão distante dava a Ezequias a oportunidade de exaltar ao Deus vivo. Como teria sido fácil para testemunhar sobre Deus o sustentar de todas as coisas criadas, por cujo favor sua própria vida tinha sido poupada, quando todas as outras esperanças haviam desaparecido. O orgulho e a vaidade, no entanto, tomaram posse do coração de Ezequias, e exaltando a si mesmo, expôs aos olhos cobiçosos os tesouros do que Deus havia enriquecido seu povo. O rei mostrou aos mensageiros ao seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Como relatado em Isaías 39, 2. Não foi para glorificar a Deus que ele agiu assim, mas para se exaltar diante dos príncipes estrangeiros. Que ingenuidade, que fatalidade. Assinou o atestado de óbito da monarquia judaica. Que coisa horrível, irmãos.
Tanto os nossos lábios precisam ser vigiados, a nossa língua precisa ser vigiada e os nossos pensamentos, para que vacilos como esse não prejudiquem ninguém ao nosso redor. Deus tem propósito, e quando Ele nos chama para servi-lo em espírito e em verdade, Ele tem propósito, e precisamos estar conectados com Ele, para que as nossas ações não interfiram nos propósitos de Deus. Pode custar muito caro. Santo Deus, muito obrigado por orientações tão profundas, relatado nos teus escritos, aonde nos mostra o teu poder, o teu amor e a tua intimidade para com aqueles que te buscam servir-te em espírito e em verdade. Capacita-nos, Senhor, a entender as tuas orientações e principalmente a nossa missão que tu tem confiado a cada um de nós. Abençoe-nos para que possamos obter êxito no exercício de nossa missão. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.